Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Elas em Movimento da Liderança Feminina, o podcast que inspira, provoca reflexões e fortalece a liderança feminina nos diversos contextos. Eu sou a Olga Brandt e, junto com a Dayana Vollmeister, temos uma conversa poderosa preparada para vocês. Liderança feminina não é sobre excluir vozes, é sobre transformar a forma que elas se encontram. Esse episódio é especial. Ele traz um tema que a gente quer muito falar. Mulheres nas exatas. Presença que transforma. Pela primeira vez, abrimos esse espaço que até então foi construído por vozes femininas para incluir também a perspectiva masculina nessa conversa. E isso não é sobre mudar o foco, é sobre ampliar o olhar. Porque liderança feminina não se constrói isoladamente. Ela se fortalece no diálogo, na troca e na capacidade de integrar diferentes perspectivas. Trazer um homem para esse espaço é, para nós, um movimento consciente, um convite para uma conversa mais completa, mais real e mais conectada, com desafios que vivemos hoje, independente do ambiente que estamos. E com isso, ampliamos também com quem estamos falando. Mas isso a gente vai conversar agora na sequência. Agora eu quero pedir para a Dayana fazer a apresentação deles, porque a Dayana, né, vocês já conhecem o olhar aquele bem específico que ela tem para trazer os convidados para o nosso podcast. Então, Day, por favor, vai com a apresentação aí. Um dia muito especial, assim, pra gente e hoje, né, também a gente inaugura ter duas pessoas no podcast. É uma grande alegria, assim, poder falar sobre esse tema, mas especialmente poder conhecer duas pessoas que impactam tão positivamente na sociedade. Eu vou ler aqui as introduções deles e depois já deixamos para que eles falem também, porque isso aqui que eu vou falar é um pouquinho perto de tudo que eles têm trazido aí de mudança para o mundo. Então, hoje a gente recebe um cara que mistura a camisa de professor com o macacão de planta industrial, o Anderson, hoje professor e pesquisador do IFRS, especialista em biocombustíveis e manutenção industrial. Ele foi peça-chave na criação e implementação do curso de engenharia mecânica no campus de Rio Grande, coordenou entre 2015 e 2017, e ele leciona disciplinas como tecnologia de biocombustíveis, manutenção industrial, manutenção mecânica. Ele também é pesquisador, foca em gestão de ativos, manutenção centrada, confiabilidade de motores diesel com biodiesel. Além da técnica, ele tem um compromisso raro e tem que deixar de ser raro e a gente vai ajudar a promover essa mudança no mundo. Estimular a presença feminina nas exatas, orientando alguns projetos, como Meninas na Manutenção e participando do Society of Women Engineer no IFRS. E eu posso dizer por experiência própria, eu já dividi turno com ele numa operação e eu vi de perto a equidade que ele pratica. Anderson, é um grande prazer te ter aqui com a gente e a tua fala é super importante e obrigada por ter topado o convite. E agora, com a mesma energia, vamos conhecer a Fabiana. Fabiana, primeiramente, quero dizer que te admiro muito o trabalho que tu faz. Realmente é um trabalho de formiguinha que faz toda a diferença. E a Fabi é um exemplo de precisão técnica e de rede de apoio. Ela é engenheira metalúrgica, doutora em engenharia e professora no IFRS. Ela é idealizadora do projeto Elas, que ajuda a construir redes que permitem a mulheres na engenharia crescerem e se fortalecerem. E o seu grupo é filiado à Society of Women Engineers. Ela é mãe do Murilo e autora de uma frase que faz pensar e que realmente faz pensar. Se você acha que é tão pequeno para fazer a diferença, tente dormir com um mosquito. E eu vou deixar um silêncio aqui agora para a gente pensar. A Fabi, então, entre desafiar a síndrome da impostora e celebrar a engenheira inovadora, tem feito a ponte entre competência técnica e empoderamento. Fabi, seja muito bem-vinda, obrigada por ter topado e parabéns por tudo que tu faz para a nossa sociedade. Obrigada. Nossa, eu falei que ela era especial quando ela fazia as apresentações, né? Se sobrar alguma coisa, vocês comentam. Tô brincando. Na realidade, agora a gente gostaria muito que você se apresentasse, trouxesse um pouquinho mais
né, de vocês, porque a Dayana faz essa curadoria assim com muito amor, muito carinho no coração, né? Mas com certeza a gente às vezes não consegue pegar tudo, né? Então a gente gostaria que vocês Claro. dissessem um pouquinho de vocês aí para dividir com a gente, dividir com o pessoal que está nos escutando. Primeiro, eu queria agradecer, então, a Dayana e a Olga pelo convite para poder participar desse podcast. Realmente é um tema importantíssimo para a gente falar. É um assunto que eu gosto muito de trabalhar aqui no campus. Nos últimos anos, essencialmente, os meus trabalhos, eles cada vez mais migram para essa área. Hoje, os trabalhos de pesquisa, projetos que eu desenvolvo aqui, acredito que todos eles têm esse enfoque, né? Uh, Além do Meninas da Manutenção, que a Dayana comentou ali, eu tenho o trabalho Trigo Girls também, que é um outro trabalho multi-institucional que a gente desenvolve, que envolve alunos de ensino médio, né? Então a gente pega ali adolescentes com 15 anos de idade que estão iniciando numa escola técnica, né? E que têm muita vontade de se inserir nessa área da mecânica. A gente vem fazendo um trabalho com elas ali bem bacana. E eu estou no IFRS já fazem 16 anos, né? Antes disso, eu passei um período de 6 anos pela indústria, né? Atuando basicamente em manutenção, gestão da manutenção. Uh, Sou pai da Isabelle, né? Sou casado com a Graciele, enfim, e é isso. Olá, olá os ouvintes do podcast também, né? Quero agradecer a Olga, a Dai pelo convite, pela oportunidade, pelo desafio, né? Porque é um grande desafio para quem está muito por trás do processo de ensino, aprendizagem. A gente fala para os alunos, mas é diferente, né? Tá no ambiente onde a gente está sendo gravado e vai atingir um público ainda maior, né? Eu fico muito contente de estar aqui com vocês hoje, especialmente de estar na companhia do Anderson, né? Que é assim um defensor, um lutador aí nesse tema, né, da presença feminina nas exatas. Então, ele foi um parceiro assim que surgiu a partir dos projetos que a gente desenvolve lá no IFRS. Então, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de estar aqui com ele hoje, né? Então, eu sou a Fabiana, eu sou engenheira metalurgista ou metalúrgica, dependendo da região do país que a gente tiver, o pessoal vai ter mais afeto por uma das nomenclaturas, né? Eu sou professora, sou pesquisadora e a minha trajetória sempre esteve ligada aí às engenharias, né, e aos materiais também. Eu atuei por 10 anos na indústria, então na graduação eu atuei fazendo pesquisa, né, atuando como iniciação científica nos laboratórios da engenharia metalúrgica na URGS. Depois eu atuei 10 anos na indústria, né, diretamente, processos de pesquisa e desenvolvimento, engenharia de produtos, linha de produção, né, na laminação. E hoje, então, já faz 15 anos que eu atuo, na área de educação, né? Uma área que se apresentou para mim, nunca me imaginei sendo professora, eu fiz engenharia porque eu queria ir para a indústria, eu sempre tive esse desejo de ir para a indústria, mas a vida vai nos levando por caminhos, né, nos apresentando outras trajetórias possíveis, aonde eu pude levar todo aquele conhecimento adquirido ao longo do tempo para um processo onde hoje eu posso compartilhar, né, com outras pessoas e contribuir um pouco na formação de outras pessoas, né. Além das questões de ensino e pesquisa, hoje também eu trabalho com ações, né, de incentivo à formação de meninas nas engenharias. Também um processo que se apresentou para mim, né? Eu me lembro que eu estava grávida do Murilo, a primeira vez que eu me envolvi com projetos de incentivo às meninas, né? Eu tinha a minha orientadora, a professora Célia, na URGS, identificou um edital do CNPq, que era para incentivar meninas nas exatas, e eu estava iniciando o doutorado, e ela disse: Isso aqui é para ti, pensa numa proposta e vamos desenvolver. Então, lá em 2014, eu iniciei com essas atividades, né, muito por incentivo dela, e porque na época eram questões assim que eu nem pensava, né, não pensava assim que era difícil ser menina nas exatas.
E a partir do projeto, assim, com as meninas, eu fui conhecendo mais sobre o assunto e vendo que situações que haviam acontecido comigo, que eu havia vivenciado, não era normal, não precisava ter acontecido daquela forma, né? Então, o projeto foi uma grande e é ainda uma grande terapia para mim, né? Para minha menina, para minha adolescente, para minha mulher, para minha engenheira. Então, eu acho que é difícil eu falar do projeto sem falar de mim também, né? Que bonito. E eu acho que, então, falar de mulheres nas exatas é falar sobre vivência, né? Correlacionando já com tudo que eu disse, né? É falar sobre vivência, sobre oportunidade, sobre transformação, porque a engenharia transformou a minha vida. Então, eu acho que é muito importante e fico muito feliz da gente estar nesse espaço, né? E trazer a questão, né, que quando a mulher entra nesses espaços, ela não só amplia a representatividade, mas ela também amplia repertórios, as suas perspectivas, as suas possibilidades, ela traz inovação. Então, é um pouco disso assim que a gente busca desenvolver e plantar cada vez mais sementinhas, né, para um futuro aí com mais diversidade, com mais equidade. Linda, linda fala, Fabiana. Acho que, especialmente para mim e para a Dayana, que também somos engenheiras, né? A gente se enxergou muito, eu acho que no decorrer de tudo que tu falou, assim. Maravilhosa. Então vamos começar. Já que a fala foi tão linda, vamos começar por você, tá? O Anderson vem na sequência. Pode ser, Anderson? Pode ser, tranquilo. Pode ser? Então tá. Então vamos começar com a Fabi, então. Quando a gente olha as engenharias e as exatas hoje, essas áreas, qual a principal causa que você entende que impacta na escolha das mulheres por essas áreas? É a falta de acesso, é o incentivo a longo prazo, né? Ao longo da jornada que se tem. É realmente isso que desestimula, né? Ou tem outro motivo que leva esse desinteresse pelas áreas? Essa é uma pergunta que as pessoas normalmente me fazem, né? Por estar trabalhando há tanto tempo já em projetos de incentivo às meninas, e ela é uma pergunta difícil de responder, né? Porque ela não tem uma raiz única, né? Mas eu acho que, assim, para mim, uma coisa que se tornou evidente, e que tem estudos também, né, que trazem. Eu gosto de falar também, assim, que eu não sou uma estudiosa do tema, né, que eu sou uma entusiasta e alguém que viveu na pele algumas situações, porque eu acho que a gente tem profissionais aí das diversas áreas, especialmente de humanas também, né, que se aprofundam nesses assuntos e que têm mais propriedade, digamos assim, acadêmica. Eu falo mais de vivência e de coração mesmo, né? Então, eu acho assim que não é um desinteresse natural que as meninas têm pelas áreas de exatas, né? O que eu vejo assim é que, de fato, não há um incentivo para que elas sigam nessa trajetória, né? Desde pequenas, né? Da questão dos brinquedos, da questão de estimular a participação em oficinas de matemática, oficinas de tecnologia. Na minha época não existia, né? Na nossa época não existia muito isso. Então daí as pessoas podem se perguntar, tá, mas por que que tu decidiu ser engenheira, né? Eu decidi fazer engenharia porque eu via exemplos masculinos, né? E eu via nos meus tios que trabalhavam em construção civil, eu via no meu pai que trabalhava em metalúrgica. Eu gostava de ver aquela rotina de que eles tinham de acordar, sair de casa, trabalhar e depois voltar para casa, né? A minha mãe era doméstica, né? E fazia serviços domésticos tanto em casa quanto para fora, então eu acompanhava ela também nesses trabalhos dela, às vezes, né? Eu não tinha com quem ficar, então ela tinha que me levar junto. E eu pensava, eu não quero fazer trabalho doméstico, né? Não que seja algo ruim, mas eu tinha um desejo de estudar, eu tinha um desejo de ter uma vida profissional para além de uma vida no lar, né? E então eu me inspirava muito assim nas atividades que aconteciam fora do lar, nas atividades do meu pai, do meu tio. Eu adorava mexer na caixa de ferramentas do meu pai. Eu adorava pegar caixinhas de remédio e eu brincava não de farmácia, eu brincava que eram prédios, né? Eu brincava de desenhar plantas de casas.
Então eu tinha esse desejo e eu tinha uma facilidade pela área da matemática, sempre gostei das áreas de exatas, né? Então acho que essa minha facilidade por exatas, né? E aliada com esses exemplos que eu tinha de trabalho, assim, então acho que isso me levou a gostar da engenharia. Ah, mas muitas meninas não têm assim esses exemplos, né? E especialmente não tem um exemplo feminino, né? De uma mulher que seja engenheira, de uma mulher que esteja nessas áreas. A gente é muito treinada, não sei se essa seria a palavra, mas a gente é muito estimulada à questão do cuidado, né? E eu tento falar para os alunos assim que engenharia também é cuidado, né? Porque afinal de contas a gente vai projetar lares, a gente vai projetar daqui um pouco ligas metálicas que vão fazer parte de biomateriais, que vão ser próteses, que vão restabelecer a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente faz na engenharia, nas mais diversas áreas da engenharia, que é um universo totalmente desconhecido para a sociedade. E por ser totalmente desconhecido para a grande maioria da sociedade, isso também acaba não chegando nos níveis iniciais de ensino, né? E especialmente não chegando até as meninas. Então, fica aquele olhar assim de que engenharia é algo bruto, é algo, né, que tem graxa, que tem sujeira, que tem que ter força, né? E eu me lembro, assim, quando falo que tem que ter força, né? Eu me lembro que tem um episódio que aconteceu ali no Campus Caxias, que eu não presenciei, mas que depois foi relatado para mim, que uma menina da área da fabricação mecânica estava no laboratório e a gente recebeu uma visita de uma turma de estudantes de ensino fundamental que estavam conhecendo o campus. E daí um dos alunos que estava visitando olhou, nossa, eu não sabia que tinha menina na mecânica. E daí ela respondeu para ele, é que para estar na mecânica só precisa ter cérebro. Eu achei fantástico, E isso assim, foi né? agora? Isso foi agora? Tipo, Isso há pouco já faz tempo? não, já faz um tempo, assim, já faz uns 10 anos, assim, aí, mas eu achei, assim, que, não, é que para estar na mecânica só precisa ter cérebro. Então, assim, dá um orgulho danado, né, quando a gente vê as meninas se posicionando, se defendendo, assim, né? Então, eu acho que tem essa questão, assim, de que não tem esse incentivo desde os anos iniciais, né, desde da, da formação mesmo, né, da educação, talvez em casa, né, com os brinquedos, e como eu disse, assim, tem muitos estudos que trazem isso, né, então elas crescem sem serem estimuladas, né, a explorar tecnologia, experimentos, elas têm poucas referências, né, e eu acho que isso tudo pesa muito na hora de fazer as escolhas profissionais. E eu diria que falta, assim, acesso e incentivo, né, ao longo dessa jornada, né, que esse é o foco central, mas não é o único, né? Mas eu vejo assim pelos projetos que eu desenvolvo hoje, o projeto Elas, por exemplo, como eu disse, eu já desenvolvo desde 2014, e eu sempre foquei muito nas meninas do ensino médio, né? Trabalhei muito com as meninas ali do IFE, e nos últimos anos eu tenho focado assim a ampliar esse trabalho para as meninas do fundamental nos anos finais do ensino fundamental. Mas cada vez mais eu me convenço assim que esse projeto ele tem que ir lá nos anos iniciais já do ensino Hum, fundamental. Porque quando as meninas já estão ali nos anos finais, já estão no ensino médio, elas já passaram por etapas assim que já definiam um pouco o gosto delas, né? Elas já viveram algumas experiências, já conheceram eh, diferentes profissionais, diferentes profissões, mas não conheceram engenheiras, áreas diferentes da engenharia, né? Eu acho que isso tem que ser apresentado antes para elas, para que elas tenham curiosidade, né? Que nem eu digo, não é que a gente queira que a partir do projeto todas façam engenharia, né? Mas que elas pelo menos se permitam conhecer essa área, e eu imagino que fazendo isso nos anos iniciais, a gente vai despertar mais a curiosidade, né? Por essas linhas que a gente trabalha, né? E a engenharia tem muitas facetas, né?
Então, eu gosto de fazer correlação assim com coisas do cotidiano para as alunas, né? É como na medicina, tem várias especialidades na área da medicina, né? Eu quero ser médica, eu quero ser engenheira, mas tem várias especialidades dentro da engenharia, e dentro de cada engenharia ainda tu pode, né, te aperfeiçoar mais ainda em determinados pontos. Então, na minha área, por exemplo, daqui um pouco alguém vai ser mais especialista na área de fundição dos metais, na área de tratamento de superfícies. Na área de restauração, né? Porque envolve também a parte de restauração de esculturas, de arte, que são feitas de metais, né? Então, tem diversas especialidades que a gente pode ter. E também eu gosto de brincar, assim, e isso mesmo com os meus alunos do superior, né? Eu digo assim, ó, vocês gostam de cozinhar? Quem gosta de cozinhar vai adorar aprender como é que faz aço, como é que faz liga metálica, porque são receitas, são ingredientes que a gente vai misturando, e de acordo com o ingrediente que a gente coloca, fica mais apimentado, então vai ficar mais resistente. Então, eu gosto de fazer essas analogias, porque daí a gente humaniza um pouco, né, a questão Uhum. da Exato. engenharia. Que eu acho que o pessoal pensa que não há humanidade na engenharia, que não, mas tem, né? Tem muita É. sensibilidade aí também. E um bom ponto, né, tu falou de facetas, né? Mas um bom ponto que tu acabou de usar na tua fala e que me veio na cabeça imediatamente quando você fala de cuidados, né? Se você vai para o lado da gestão, né, da engenharia, depois vai para o lado da gestão, que é o meu caso, né, que é o caso da Dayana, né, e que vai direto trabalhar com pessoas, o que você mais faz na tua vida profissional é cuidado. Você cuida de Uhum, pessoas 100% do tempo, né? E é claro, no aham, cuidado de pessoas que vão fazer as suas ações se transformarem em resultados, mas é cuidado de pessoas em primeiro lugar. Então me traz muito, muito esse ponto. E outro que É. não deu para não lembrar é que tu gostava da caixa de ferramenta do teu pai, né? O cheiro aham. da graxa do meu pai. O cheiro da graxa da oficina, ele me encantava, assim, não foi à toa que eu fiz técnico mecânico, engenharia mecânica, e se tivesse que repetir, faria tudo de novo, assim, porque é o que traz muito na minha construção. Então, é super bem colocado o ponto, porque eu acho que vem realmente lá da essência da construção que a gente tem. Muito obrigada. Que legal, Fabi. Eu gostei desse teu ponto, nunca tinha pensado nisso, assim, me fez pensar de outra forma, que é aproximar mesmo essas carreiras das pessoas, né? Assim, eu gosto da tua fala Uhum, de que a sociedade entende a engenharia como uma coisa da NASA, né? Assim, lá, Cabo Canaveral, que vamos estar aham, desenvolvendo os foguetes. E não, né? Assim, pode estar muito próxima, assim como outras áreas de formação, pode estar muito próxima. E eu ia te fazer essa pergunta, algo que te fez escolher engenharia, tu falou aí do cheiro da graxa, e Sim, eu fui. para mim foi o meu avô. Bom, eu venho de família de imigrantes, né, com muita escassez de recurso, porque, enfim, mudaram de país. E o meu avô transformou a vida social, econômica da nossa família quando ele construiu uma fábrica. Ele tinha uma fábrica de calçados. E tá dentro da fábrica era uma coisa que eu de menina fazia, o que tu fala, Fabi, assim, eu tinha 3, 4, 5, 6, 7 anos, assim, bem no início da minha vida mesmo, eu brincava dentro da fábrica, né? Hoje eu sou segurança de trabalho, nem posso falar isso. Mas eu brincava dentro da fábrica e ver também como aquelas pessoas ali transformavam a sua realidade, porque passavam a ter um salário fixo, aquelas pessoas que trabalhavam, era o que me estimulava e me estimula até hoje, é o que me fez fazer engenharia e optar por segurança do trabalho, que eu voltei a atuar hoje, que era para mim uma área de grande cuidado dentro da engenharia, uhum. sabe? Então, enfim, achei importante a gente compartilhar aqui também por que a gente escolheu Ótimo. engenharia, né? Mas eu era a única amiga que fazia engenharia, assim, da turma, sabe? Não da minha turma de engenharia, mas da minha turma de escola, por exemplo. Eu fui a única que Uhum. fui para engenharia, assim. Eu também, a única que foi para engenharia. É. E isso Muito. acho que só reforça a importância dessa vivência, né? Porque nós três aqui trouxemos relatos assim de uma memória da infância, né? Do cheiro, né? Tu Sim. falou do cheiro, eu lembro do cheiro do meu pai chegar com cheiro de solda em casa, né? Então, são memórias assim que eu acho que ajudaram a construir, né? Essa paixão, assim, esse desejo de fazer engenharia, de ser engenheira, né?
Que nem eu disse que eu queria ir para a indústria, né? Eu queria fazer engenharia, eu queria ir para a indústria. Até tinha muitas oportunidades de pesquisa, né? Dentro da URGS, assim, a URGS é um grande polo de pesquisa, né? Eu participei de algumas, mas eu tinha sempre muito certo na minha cabeça, assim, que eu queria ir para a indústria, né? E acho que foi esse caminho aí que foi, me levou e me trouxe até aqui, né, também. Muito legal. Que história bonita, Fabi. Que história bonita. Obrigada. Mas eu vou chamar o Anderson aqui para nossa conversa. E Anderson, eu queria muito te perguntar, e vou te perguntar no programa, né? Não, não, já vou perguntar em público, assim. Vai, vai, Mas vai. de verdade, assim, eu queria muito te perguntar, te fazer essa pergunta, porque uma grande cilada que eu acho que a gente cai é quando a gente começa a querer tirar os homens da conversa, porque machismo, porque né, não nos dão oportunidades, enfim. Primeiro que o mundo é machista, não é que os homens sejam machistas, né? Todos nós somos, porque a gente foi criado numa sociedade machista, então a gente achar que está isento de não ter vieses machistas ou racistas ou capacitistas é uma grande furada, eu penso, porque foi como a gente foi criado, então essa atenção a como a gente pensa, como a gente age é super importante, porque a gente está permeado dentro da gente esse pensamento de que tem lugares específicos que as mulheres devem ocupar. É, e essa, para mim, é a grande cilada, assim, tirar o homem da conversa, porque entendendo que o machismo vem do homem, na verdade, não, né? A sociedade que é machista. E te ter, assim, como um agente de mudança, Anderson, significa muito, porque, pensando em termos lógicos, né, já que estamos aqui nas exatas, a grande maioria das pessoas que estão em posições de decisão, seja no governo, seja nas iniciativas privadas, são homens, né? Assim, infelizmente a gente sabe que há né, a gente não tem os 50% de mulheres da população representado nos níveis de tomada de decisão. Então, na verdade, quem vai ajudar, quem vai promover, né, assim, o grande agente de promoção dessa mudança são os homens, porque são eles que estão tomando decisões. E a gente tem aqui histórias, tenho certeza, a Fabi, a Olga, a gente tem histórias dos dois tipos, né? Homens que realmente estavam em posições de decisão e que impactaram positivamente nas nossas carreiras, e homens que impactaram negativamente nessa carreira. E a minha pergunta para ti é o que te fez participar disso, assim, porque tu podia estar lá no teu lugar de conforto, com a galera que está bem acostumada o mundo ser como ele é, e não querer fazer nenhuma mudança, né? O que te fez querer participar disso tudo? Pois então, é, eu não sei se tem um momento, assim, ponto de inflexão do tipo, a partir daqui eu comecei a me envolver com questões de gênero e tal. Porque enquanto tu falava aqui, eu ficava pensando, é, e eu sempre me identifiquei com essas questões envolvendo preconceito de gênero, sabe? Tu falava aqui, eu ficava Uhum. lembrando assim de situações na minha adolescência, sabe? Onde eu via É. coisas assim e eu pensava, mas isso tá esquisito, né? Tá errado. Claro, isso estou falando de década de 90, eu, adolescente, com 14, 15 anos, eu não conseguia nem interpretar exatamente o que eu estava sentindo ali, o que eu estava vendo, mas aquilo, de certa forma, aquilo me incomodava, sabe? Trazendo mais para o dia a dia agora, mais recente, o meu envolvimento mais direto mesmo, e profissionalmente falando, ele começou ali naquele período pandêmico, né? Eu lembro que entrou um e-mail, né, na minha caixa lá, dizendo que a instituição estava organizando um convênio com a SUI, né, a Sociedade das Mulheres da Engenharia, e estavam buscando pessoas interessadas, né, em compor um grupo para trabalhar, para fazer alguma coisa. E eu olhei aquele e-mail e eu me identifiquei com aquilo ali, assim, tipo, eu vou responder que eu tô afim, eu gostei disso aqui. E aí eu coloquei o meu nome lá à disposição. Foi aí que eu conheci a Fabiana, né? Foi através Uhum. desse e-mail que eu conheci a Fabiana, porque daí a gente marcou uma reunião online. Eu não me recordo se isso era 2021 ou 22, Fabiana, quando foi feito o Eu convênio. acho que era 20. Foi 20 durante ainda? Então foi assim, Não, 21 acho que foi. eu lembro que era pandemia, eu lembro que era Uhum. tudo no remoto, enfim. É. E a gente fez aquela reunião, e eu acho que já naquela reunião
eu tenho quase certeza que eu era o único homem presente. Não me recordo se tinha outro professor, outro Eu servidor, posso afirmar que era. né? Ah, e eu confesso que quando eu participei da reunião e eu vi que eu era o único homem assim, eu pensei, bah, né? Será que tá certo? Será que eu tô indo pro caminho certo mesmo, né? Porque justamente eu estava ali me sentindo meio esquisito, era a palavra mais apropriada, assim. Mas a reunião se rolou super tranquila, dali a gente formou um grupo de trabalho, as coisas começaram a acontecer. E nesse meio tempo, nesse mesmo tempo, tinha um outro projeto que estava acontecendo aqui no campus, que era coordenado por uma professora, que inclusive já não está mais no campus, ela foi para outro instituto, que era o projeto Conversas com Elas, né? Diálogos sobre a incorporação de mulheres em espaços predominantemente masculinos. E como a gente estava na época da pandemia, o projeto ele consistia em trazer mulheres das áreas STEAM para conversar com as alunas, né? Para fazer palestras, mini cursos, enfim, bater um papo. Com o fim da pandemia, e a professora saindo do campus, né, o projeto ele acabou parando ali, mas eu não queria parar. E aí eu criei o projeto Meninas na Manutenção, né, que partiu dessa ideia do Conversas com Elas, que estava ancorado no projeto SUI-FRS, que a Fabiana estava coordenando. E naquele primeiro ano, eu lembro que eu tinha uma aluna que estava trabalhando comigo, né? Daí o projeto foi ampliando, foi crescendo, né? Depois a gente teve, no ano seguinte, 2024, a gente chegou a ter 5 alunas. No ano passado nós tivemos mais 5 alunas. Esse ano a gente está com mais 4 alunas e a coisa foi crescendo, assim. E o grupo foi crescendo também, né? Foram aparecendo outras pessoas que foram se interessando pelos trabalhos também. O trabalho começou a conversar mais de perto com o trabalho que a Fabiana estava fazendo lá em Caxias, né? Tipo, ela está em Caxias do Sul e eu Caxias e Bento, né? Tá viajando ali e eu tô em Rio Grande, né? Então, geograficamente a gente está bastante longe, assim. Mas a gente começou a juntar as ideias, a aproximar os projetos e nisso, em final de 2024, eu recebi um convite de um outro professor aqui do campus, da área da mecânica, né? Que ele me disse assim, olha, eu recebi um convite de uma professora da FURG, aqui do lado, né, onde estão montando um projeto, que é um projeto a nível nacional, que envolve várias instituições. Aqui no Rio Grande do Sul, ele envolve a UX, envolve a FURG, envolve nós, o IFRS, né, que é o projeto Tribo Girls, que é um projeto, né, voltado também para essa questão de integração da mulher dentro da área industrial, mas mais centrado na área de biotribologia, tribologia verde, né? E aí ele me apresentou a professora Enara, que é a professora da FURG, né? Que aqui na cidade é quem organiza, então, o trabalho junto com a gente. E eu fui, vamos lá, eu passei a compor também a equipe de trabalho do Tribo Girls, né? O trabalho esse projeto foi submetido para o CNPq, eu acho que foi final de 2024, né? E foi aprovado com nota máxima, né? E aí a gente conseguiu 7 bolsistas, são 7 alunas de Legal. mecânica do primeiro e do segundo ano do ensino técnico. Então são as meninas ali de 14, 15, 16 anos que estão entrando nesse mundo da mecânica, entrando no mundo da indústria, assim, e começamos a trabalhar com elas, né? E os projetos esses que a gente desenvolve aqui, né, tanto o Meninas quanto o Tribo Girls, a gente segue mais ou menos uma linha de dar totalmente o protagonismo para as gurias, né? Então, a ideia é que elas vão para os espaços, vão para os laboratórios, executam atividades, se desenvolvem ali dentro e depois elas passam esse conhecimento para outras pessoas, para outras meninas ou para outros meninos, para outros alunos da instituição, né? Na forma de palestra, na forma de mini curso. E aí a coisa vai andando. Mas então, voltando à tua pergunta, eu não sei exatamente quando foi que eu comecei, mas foi assim que eu cheguei aqui, foi assim que eu me envolvi com tudo isso, sabe? Um negócio que é intrínseco. Eu percebo que eu tenho essa característica, assim, já, sei lá, se desde da infância, da adolescência, mas há muito tempo mesmo. E agora, nesses últimos anos, realmente eu consegui colocar isso em prática, né? E aí é bacana porque é um negócio meio taoísta, assim, tá? Do tipo,
O taoísmo é uma filosofia que ele fala do princípio da não ação, né? Então, não significa não fazer nada, mas significa tu ir na direção do fluxo das coisas, né? Então, quando você está fazendo alguma coisa e você está no fluxo certo, as coisas elas vão acontecendo, as portas vão abrindo, as pessoas vão aparecendo e tu não precisa forçar nada, sabe? Parece que as coisas elas vão acontecendo. Quando tu vê, surge. Assim surgiu a Fabiana, assim surgiu a professora Enara na FURG, assim surgiu esse meu colega aqui do IFE, que convidou para participar do projeto, assim foram aparecendo as meninas, assim apareceu o podcast e, sabe? E tudo muito natural. Então, E como chama? é isso. O quê? Taoísmo? Como chama? Taoísmo. O quê? Taoísmo. Taoísmo. Isso é. É. Ele é Não, uma, eu é já uma tomei, eu filosofia tomei nota oriental, de tem vários vários. princípios. E um desses princípios é esse princípio da não ação que eu falei, que é tipo, vamos lá, rapidinho para não desvirtuar, né? Mas a tendência da água é descer a montanha. Se você quiser que a água suba a montanha, você vai ter que botar todo um aparato para poder fazer a água subir. Entende? Então é muito mais fácil se você vai na direção que a água já está indo, né? Então, quando você está fazendo uma coisa que o fluxo está indo naquele sentido, é muito mais tranquilo e as coisas vão acontecendo ao natural. Eu já Eu anotei outros adoro, termos aqui. Eu anotei, Dai. Eu anotei outros termos aqui para gente, depois tirar as dúvidas. Tem uns. adoro conversar com o Anderson, que ele faz essa Desculpa se eu viajei e metafísica, desvirtuei assim. o negócio, tá? Mas é que Não, veio na não, hora. não, não. Ele faz essa metafísica, assim, adoro conversar com o Anderson. Aliás, outros episódios virão, Anderson, porque é muito legal. E outra, eu tenho prova de filosofia oriental hoje. E aí já me ajudou. Tá bom, tá bom. Já te deu spoilers já. Já Uma me revisãozinha ajudou. básica. Uma revisãozinha básica, O exatamente. Dai, mas eu acho que ele já tinha isso há muito tempo nas falas dele e ele nem se ligava disso. Ele Uhum. começou a se ligar em 2020 e começou a conectar os pontos em 2020. Mas para quem te conhece faz muitos anos, dentro Uhum. das tuas falas, isso já vem presente, É. ó, Justo, há Olga, muito eu tempo. estava Pode ser, lembrando, pode ser. e essa é a parte complicada de ser convidado para um podcast com um amigo, né, que conhece a história. Mas eu estava lembrando de vezes, e eu não vou mencionar aqui porque não me sinto à vontade, mas eu estava lembrando de vezes em que eu sofri o que hoje a gente chama de assédio e tu me dizia que era assédio. E eu não me dava conta. E isso a Fabi também falou, a gente não se dá conta, né? A gente não se dá Exato. conta de que está acontecendo. E tu foi um cara que me disse, não, isso tu não pode aceitar, é assédio. E eu, não, mas isso, ai, será? Porque já aconteceu tantas vezes, né, que, ai, eu só acho que é uma coisa que eu tenho que saber como lidar, assim, Uhum. E faz parte, né, Dai? Faz parte. assim, até como se a gente tivesse provocado aquilo, né, também rola isso, assim, tipo, foi, e nem falo de assédio sexual, nem é isso, eu tô falando de assédio no trabalho, assim mesmo. Uhum. Uhum. É Legal. como se a gente tivesse provocado aquilo, né? Assim, como se aquilo fosse natural de uma relação laboral, né? E na verdade para o homem não acontece. Então tu foi um cara que disse não, comigo não é assim, né? Isso não que está acontecendo não é normal. Mas tu sabe que essa questão de por que tu comentou, a Olga comentou agora também, né? De que já vi nas minhas falas daqui a pouco, e eu não percebia, realmente, né? Mas eu acho que isso também é um processo de amadurecimento, sabe? Hoje, passada a linha dos Hum, 40 e tantos anos, né? Eu já tenho uma cabeça que eu, obviamente, não era a mesma que eu tinha com meus 20. Então, muitas coisas que daqui a pouco eu via lá com 20 anos, e daqui a pouco, como tu falou agora, eu até me posicionava, falava, mas eu não tinha, eu não fazia essa conexão entre as coisas, que hoje eu faço. Entendeu? E aí, claro, no momento que tu faz essas conexões, aí fica mais. Eu acabo ficando muito mais seguro para me posicionar e para dizer, para falar as coisas, entende? Mas sim, aí, no meu caso, por exemplo, foi uma coisa que veio chegando com a idade. sim. Dá para dizer assim que com a maturidade tu transformou o teu incômodo em ação, em Exatamente, possibilidade de exatamente, mudança, assim. É bem legal. exatamente. Tipo, E, e essa é a pergunta de 1 milhão, assim, Anderson, como é que a gente faz para chamar mais homens para essa conversa, assim, porque a gente precisa. Não sei se tem é. resposta para essa pergunta, mas o que que Ou quem pensa, sabe assim? a gente fala no próximo episódio, Dai. Não, Pode Eu eu acho acho que que dá, eu acho que dá para começar a discutir. um Eu- só, acho que um episódio só não vai dar, né? Isso eu acho que já chegamos à conclusão aqui, porque as trocas já foram, sim, maravilhosas. Então, eu queria convidar vocês para a gente continuar esse bate-papo, no próximo episódio. Muito, muito cerca, né? Logo na sequência,
mas que a gente possa realmente continuar essa conversa, porque ela está muito especial, muito cheia de informações, não só de conhecimento, mas de informações aproveitadas da vivência de vocês, né? Tanto da Fabi quanto do Anderson, e tudo que vocês trouxeram pra gente. O que vocês acham? Fechado. Tranquilo? Vamos? Fechado? Fechado, Vamos Dai? lá? Bora! Bora lá.